O médico particular de Michael Jackson deu a primeira entrevista desde a morte do cantor. Conrad Murray disse que querem transformá-lo em bode expiatório. O médico corre o risco de responder por homicídio na investigação da polícia de Los Angeles sobre a morte de Michael. O rei do pop assassinado. Seria essa mais uma teoria da conspiração, uma teoria absurda? Ou será que ela não é tão absurda assim? Uma morte natural, overdose acidental provocada por remédios, assassinato. O que causou a morte de Michael Jackson? Quase um mês depois, ainda não há uma explicação oficial, sobram especulações. Na última semana surgiu a versão mais espantosa sobre a morte do astro. Numa entrevista a um tabloide inglês, a irmã de Michael, LaToya, disse que ele teria sido assassinado por um grupo obscuro, interessado em ficar com o dinheiro do cantor. Perda do Michael Jackson é muito dolorosa para a família. Como lidar sem o Michael, entendeu? Que era o mais popular da família ali, entendeu? E no mundo, e a culpa geral, que eles deixaram o Michael morrer, etc e tal, tem que ter tido uma conspiração. Será que LaToya tem credibilidade? Se dava bem com o irmão, sabia o que se passava com Michael? Ou teria recebido dinheiro para dar a entrevista? Não há respostas para essas perguntas. Mesmo assim, os principais jornais dos Estados Unidos e da Europa estamparam a manchete: Michael Jackson pode ter sido assassinado. Dias depois, o site de celebridades TMZ, o mesmo que noticiou a morte de Michael Jackson em primeira mão, afirmou que a polícia de Los Angeles já trata o caso como assassinato. O principal suspeito seria o médico particular de Michael, o cardiologista Conrad Murray, que estava com o cantor no momento do infarto e tentou reanimá-lo. Uma equipe de emergência só foi chamada meia hora depois. Michael se queixava de fortes dores musculares. Conrad Murray pode ter injetado no cantor uma substância analgésica muito forte, capaz de provocar uma parada respiratória e cardíaca. Outros médicos do cantor ainda serão ouvidos. Além de LaToya, o pai de Michael também fez algumas declarações insinuando que o filho teria sido assassinado. Até agora, a polícia de Los Angeles nega. O chefe das investigações desmentiu a reportagem do site TMZ. A divulgação dos resultados da autópsia de Michael foi adiada em 2 semanas. Em tese, a polícia de Los Angeles poderia considerar a morte como homicídio se ficar comprovado que o astro morreu de overdose de algum medicamento. Os médicos poderiam responder pelo assassinato, com ou sem intenção de matar. Outro detalhe aumentou o mistério. Após a morte de Michael, a família sentiu falta de joias e dinheiro. Segundo LaToya, o irmão guardava $1 milhão em casa e essa fortuna teria desaparecido. Dinheiro, aliás, sempre marcou a vida do cantor. Michael era esbanjador, não escondia isso de ninguém. Gastava $20 a $30 milhões além do que faturava. Neste documentário, Michael aparece num antiquário, se exibe diante das câmeras comprando quase tudo. What this? What this one? This one? About midnight. This one? About this table? Neverland, a propriedade onde o cantor morou por 17 anos, foi a maior de todas as extravagâncias. Custou o equivalente a R$36 milhões. Apenas para manter a terra do nunca, ele desembolsava R$3 milhões por mês. O rancho acabou sendo vendido para saldar dívidas e bancar os advogados que defenderam o cantor das acusações de pedofilia. Michael morreu e deixou uma dívida equivalente a R$1 bilhão. Já a fortuna deixada para um fundo familiar, administrado por 2 amigos do cantor, é de cerca de R$2 bilhões. Sobraria, então, uma herança de R$1 bilhão. Uma cifra que justificaria um assassinato?
Os fãs, os críticos, dizem que Michael Jackson era um artista sem igual pela voz, pela dança, por toda essa energia nos palcos. Mas a vida pessoal do cantor foi parecida com a de muitas celebridades. Escândalos, mistérios, excessos e até na hora da morte. Será que a história se repete? Michael Jackson entra para a galeria dos ídolos, vítimas de conspiração. Aparece cada história absurda, está na cara que é mentira, mas há quem acredite. Foi assim com o rei do rock, Elvis Presley. Ele morreu aos 42 anos em casa. Desde o primeiro momento havia a suspeita de que Elvis foi vítima do excesso de remédios. Mas dezenas de outras explicações apareceram. E até hoje, aquela velha tese de que Elvis não morreu encontra adeptos. Para alguns fãs, o rei do rock estaria vivendo na Argentina em plena forma aos 74 anos. Com a loira mais sexy do planeta não foi diferente. Marilyn Monroe morreu aos 36 anos, também em Los Angeles, também em casa. Ao lado do corpo da atriz foi encontrado um frasco de remédios para dormir. Mas muitos não acreditam em suicídio. Pela teoria mais famosa, a morte de Marilyn foi tramada pela CIA, a agência de informações norte-americana. A loira teria se tornado um grande problema de Estado por ser amante do presidente John Kennedy. A princesa Diana também não escapou das suspeitas de conspiração. Como aconteceu com Michael Jackson, um membro da família deu combustível às teses conspiratórias. O pai de Dodge, namorado da princesa, afirmou que a agência secreta britânica estava por trás da tragédia. A explicação era simples. Diana estaria grávida e iria se casar com Dodge em breve. Nem a gravidez nem a conspiração se confirmaram. No caso de Michael, as teorias também são estranhíssimas e mais uma vez envolvem a CIA. Neste site, russos acusam a agência de matar Michael a pedido do presidente Barack Obama. E apareceu também uma teoria de bioterrorismo. Uma substância letal teria sido injetada no cantor apenas para um teste, para comprovar a eficácia do invento. Entre tantas maluquices, os fãs se dividem. Michael assassinado? Claro que não, foi acidente. LaToya é maluca, diz a americana. Esta outra fã tem dúvidas. Tudo é possível. Ninguém sabe o que realmente aconteceu, diz. A brasileira tem outra explicação. Ele mesmo quis se matar, porque eu sempre achei que ele foi meio doidinho da cabeça. Mas por que estas teorias da conspiração ganham tantos adeptos? Porque as celebridades constituem mitos, pessoas que são vistas como muito diferentes da maioria da população, quase como semideuses, e que, à medida em que elas são mais idolatradas, vai se formando um distanciamento entre o humano comum e as celebridades, e um desejo cada vez maior de descobrir quem elas são ou o que elas são, algum segredo, alguma coisa que as torne um pouco mais próximas, mais humanas, porque conhecer alguma coisa sobre a vida do outro dá um certo poder sobre esse outro.